E aí, a redação do Enem às vezes parece um bicho de sete cabeças, não é mesmo? Mas olha, hoje a gente vai pegar esse caminho que parece todo complicado e transformar num mapa bem claro, direto para o 1000. Vamos juntos decifrar esse código? Então, vamos direto ao ponto. O que, afinal de contas, faz uma redação ser nota máxima no Enem? O que os corretores realmente querem ver ali no papel? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora, passo a passo. Certo, vamos ao primeiro grande segredo. Para começar com o pé direito, o truque não é já ter uma resposta pronta na cabeça, mas sim fazer a pergunta certa. É como se fosse a chave que liga o motor da redação inteira. Pensa assim, a redação é tipo um trabalho de detetive. A nossa missão é investigar um problema social a fundo para entender por quê, mas por que mesmo ele existe e continua acontecendo na nossa sociedade. E para nossa investigação de hoje, vamos usar um tema real, a persistência da fome em países agroexportadores. Pensa nesse contraste, um país que produz e vende tanta comida, mas ainda tem gente passando fome. É esse o mistério que a gente precisa resolver. E aqui, gente, está a ferramenta mais poderosa de todas. Simples, mas fundamental. A pergunta por quê? Aplicando ao nosso tema fica: por que a fome ainda existe em países que exportam rios de comida? É essa perguntinha que vai mover toda a nossa investigação. Beleza, depois que a gente lança a pergunta por quê, a resposta para ela vira a espinha dorsal do texto todo. É o que a gente chama de argumento. Essa resposta é, na verdade, a sua grande hipótese. É a tese, a ideia central que vai ser defendida e provada em cada parágrafo que vier a seguir. Usando o nosso exemplo, uma resposta bem direta para a nossa pergunta seria: a fome continua porque o agronegócio foca tanto na exportação que não garante uma parte da safra para o mercado aqui de dentro. Viu só? É uma afirmação clara, que dá para defender e que responde de cara ao porquê. Agora, ter um bom argumento é só o começo. Não adianta só afirmar uma coisa. A gente tem que provar, certo? E é exatamente aqui que entra o famoso, e às vezes temido, repertório sociocultural. Mas calma, o que é esse tal de repertório? É mais simples do que parece. É basicamente usar o conhecimento de mundo como prova. Pode ser uma notícia de jornal, um filme que todo mundo viu, um livro, uma obra de arte. São as evidências que mostram que o seu argumento não saiu do nada. Ele está baseado na realidade. E olha, atenção para 3 regrinhas de ouro aqui. Primeiro, o repertório tem que ser real, nada de inventar dado, hein? Segundo, ele tem que vir de uma fonte externa, ou seja, não pode ser só uma opinião. E terceiro, que é o mais importante de tudo, ele precisa se conectar direitinho com o seu argumento, como uma peça de quebra-cabeça que se encaixa perfeitamente. Quer ver um exemplo prático? Pensa numa notícia que mostra plantações sendo descartadas pelos próprios fazendeiros só para não terem que vender aqui dentro por um preço mais baixo. Poxa, se o argumento é que falta comida no mercado interno, essa notícia é a prova perfeita. A conexão é direta, forte, não tem como negar. Muito bem, a gente já investigou a causa, já provou a nossa hipótese com evidências, agora falta a parte final, que é arregaçar as mangas e propor uma solução. É a hora da proposta de intervenção. E aqui está o pulo do gato para manter a coerência. A solução não pode ser uma coisa vaga, genérica. Ela precisa atacar exatamente a raiz do problema que foi apontada lá no argumento. É assim que o texto fica todo amarradinho, redondinho. E o processo para criar essa proposta é bem lógico. Primeiro, dá uma olhada de novo no seu argumento. Segundo, identifica quem ou o que está causando aquele problema. E terceiro, com base nisso, propõe uma ação bem concreta para combater essa causa. Simples assim. Juntando todas as peças do nosso caso. Se o argumento apontou que o problema é o descarte de alimentos, a proposta de intervenção tem que criar uma solução para isso. Talvez uma lei, um programa, algo que impeça ou desestimule exatamente essa prática. É ação e reação. Então, resumindo a ópera, aqui está o roteiro completo. É um ciclo de 4 passos bem definidos. Perguntar para achar a causa, argumentar para expor a sua tese, provar com repertório para dar credibilidade e, por fim, solucionar com uma intervenção que faz sentido. Essa, gente, é a estrutura de uma redação nota máxima. No fundo, a redação do Enem é mais do que uma prova, é um convite para a gente exercer nossa cidadania. É uma chance de olhar para o mundo de forma crítica e pensar em mudanças. Então a pergunta que fica não é só para a redação, mas para a vida. Qual problema social a gente está pronto para começar a resolver?